Muito bem, voltamos então com o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV, com o presidente do Conselho do Goytacás e presidente também temporariamente exercício diante da entrega da carta de afastamento do então presidente, que era, na verdade, foi eleito vice-presidente, o Márcio Rocha, né? Estamos aqui com o Gustavo também, presente aqui em nossos estúdios, ele que é o assessor de imprensa do Goytacás, acompanhando o presidente Márcio Danilo. Márcio, a gente sabe que fazer futebol, principalmente no interior e no estado do Rio de Janeiro, é difícil, não é? Muito difícil, principalmente no aspecto financeiro. E os dirigentes, voz comum, né, eles dizerem que a federação é implacável quando se fala em dinheiro, em taxas, não é verdade? E realmente não dá muito, ou quase nada em troca, já que, em comparação com a Federação Paulista, que daria até auxílio financeiro aos clubes de segunda e terceira divisões, há uma diferença muito grande. E a gente vê clubes aí, por exemplo, que foram rebaixados. Eu acompanhei um drama do Quissamã no passado, a gente fazia ali, a gente tem autorização para gravar, inclusive, os tapes e passar no dia seguinte, ou no mesmo dia à noite, e eu vi lá coisas incríveis e situações vexatórias, realmente, de dirigente do Quissamã, né, fazendo tudo com o time adversário em campo, e eles não terem condições de pagar a taxa ali adiantada para poder participar da partida. Acabou que foi rebaixado, foi eliminado, ficou com dívida junto à federação. E tem exemplos aí do Carapebus, do Itapiruna, do Cardoso Moreira, que jamais voltarão a disputar uma Série B, que dirá uma Série A. Como é que você vê essas exigências, essas despesas enormes, como o Goytacás tem aí? Pode encher, pode colocar lá renda de não sei quantos mil, de 20 mil, de 19, de 12, o time sai com uma mixaria devido às despesas com a montagem do espetáculo. Na verdade eu entendo o seguinte, como você bem colocou, o espetáculo, né? Na verdade o que a federação faz é promover um espetáculo, né? É um campeonato, quer seja de primeira, segunda, terceira divisão, ela promove um espetáculo e no caso da segunda divisão, né, o Goytacás tem, né, como todo mundo sabe, um peso forte na sua torcida, né, e não deixa de ser o espetáculo para a segunda divisão, a participação do Goytacás, né, dentro do campeonato. E o que acontece? Da mesma forma que eles viabilizam, né, patrocínio para a primeira divisão, através de cota de TV, né, tem as empresas que ficam agregadas nesse pacote da transmissão dos jogos para a primeira divisão. No meu entendimento, a federação ela também deveria viabilizar uma forma de financiar o futebol da segunda divisão. Porque não adianta sangrar, principalmente aqui no interior, onde os recursos são escassos, né? Os clubes vivem as dificuldades até por questões passadas, né, que foram acumulando, né, de problemas na justiça trabalhista, né, com relação a problemas com fornecedores que não foram pagos, que também recorreram à justiça. Então, tudo isso, no meu entendimento, se a federação entende que ela precisa colocar, né, um campeonato para poder fazer com que ela se justifique, porque ela, se não tem um campeonato, ela não vai se justificar a existir. Então ela viabiliza toda a estrutura, vamos colocar para os clubes da terceira divisão, segunda divisão, e para acesso à primeira divisão, e para se justificar, ela tem que ajudar a viabilizar os clubes. Não adianta ela só sangrar recursos, porque depois aí gera um débito para ela que também não paga, né? Os clubes ficam lá com 100, 200, 300 mil reais de débito junto à federação, e eles não têm condição de pagar, porque ou pagar lá, ou deixa de pagar os funcionários, deixa de pagar os atletas. Então ela deveria ser uma parceira também para viabilizar recursos, porque ela tem o livre acesso junto às grandes empresas. Exatamente. E aqui em Campos, infelizmente, a gente não tem, o futebol é muito caro, né? E em Campos não tem, as empresas não se motivam a investir no futebol, porque na verdade o futebol de segunda divisão, ele não tem visibilidade.
né? Ele precisa ganhar visibilidade para que o empresário ele consiga enxergar que aquilo ali para ele traz retorno. De imagem. Então, claro. Se uma coisa tem que estar linkada à outra. Se isso não acontece, a gente não consegue estimular nenhum empresário de peso que possa realmente investir, porque os pequenos empresários podem até ajudar, também teria como ajudar, mas a gente sabe que o futebol, o investimento é muito alto para conseguir rodar, toda a logística de viagens e tudo. Então, para ter o apoio dos empresários de grande porte, é preciso que a própria federação estimule e faça com que seja atrativo para as empresas. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar vivendo, dependendo do apoio do poder público, que é o que tem acontecido, como foi no caso de Macaé, que também só foi porque teve o peso forte o apoio da prefeitura de Macaé. Exatamente. E não ficar os clubes de pires na mão, porque essa é a pura verdade. Exatamente. Agora, o detalhe, o Márcio, sem dúvida alguma, é que é voz geral, inclusive no Rio de Janeiro, entre os clubes do Rio, que é a federação, uma federação rica. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro é uma das federações mais ricas do país. Sim. Está compreendendo? Outro detalhe que muito torcedor não sabe, muitas vezes você, bancando o jogo em casa, as despesas são maiores do que se você sair para jogar fora. Com a delegação, com ônibus alugado, com alimentação na estrada, está compreendendo? É muito mais, você vai gastar muito mais, coisa incompreensível. Você bancando ali o jogo, recebendo ali, você, com a sua torcida presente, você gastar muito mais do que se fosse viajando. Aí eu quero perguntar só mais uma coisa a você, porque as pessoas, evidentemente, que eu sei que gostariam de fazer essa pergunta. Americano e Goytacás ficaram naquela, até uma semana, duas antes do campeonato, disputa ou não disputa. A gente via nas redes sociais, não sou eu que estou falando, a gente via nos veículos de comunicação aquela coisa de Goytacás pode não disputar, Americano pode ficar fora do campeonato e cair para a terceira divisão. Dependia de um acerto, aí uma reunião que acabou acontecendo com o ex-deputado Antony, sobre que teria conseguido patrocínios de empresas de fora de campos, um suporte financeiro e tal, aquela coisa para garantir, porque ficou equacionado lá e o Americano e o Goytacás estão disputando o campeonato. É aquela pergunta que não quer calar, como dizia isso, como dizia aquele filme, né, JFK, né, a pergunta que não quer calar, sobre essa verba, esse suporte financeiro já entrou no cofre dos clubes ou apenas uma parte, não entrou nada? Como é que está a situação? Você que é presidente do conselho. Não, o que existe sim um aporte que está sendo feito para colaborar com os clubes, né, e é o que acontece. Existe um projeto, né, que está sendo desenvolvido mais amplo para o esporte da cidade. Esse projeto que vai viabilizar um aporte maior, até que está sendo viabilizado pelo próprio deputado Garotinho, né, e isso ainda está em trâmite, né, e ainda não foi concretizado, mas acredito eu que uma vez que esse projeto, né, que ele está tentando viabilizar aqui para o esporte, para o desenvolvimento do esporte da região, acredito que isso vai dar um salto muito grande e vai tirar essa asfixia que a gente vive hoje. Hoje o que ele conseguiu foi buscar o apoio de algumas empresas, conseguiu que algumas empresas ajudassem os dois clubes, né, os clubes que estão, para poder viabilizar. Naturalmente que as pessoas imaginam que o clube precisa de R$200 mil, viabilizou R$200 mil. O recurso é limitado baseado naquilo que foi possível obter de apoio, né? Então, existe um aporte, e esse aporte não contempla o projeto como um todo, que foi dimensionado pelo ex-presidente Márcio Rocha, e exatamente foi como eu coloquei, ele tentou viabilizar o complemento para que a gente pudesse desenvolver o projeto sem maiores transtornos, mas infelizmente, até por questões, pela conjuntura que a gente está vivendo, pelas dificuldades que o país está vivendo, alguns desses patrocinadores adicionais declinaram. Recuaram. E acabou comprometendo, né? E aí praticamente o que ficou foi o aporte do apoio do colaborador, que sem ele também, eu posso te garantir que os clubes já teriam fechado suas portas, porque é o que tem maior peso e o Goytacás principalmente já viveu essa situação lá no passado e foi, talvez hoje a gente não estivesse aqui falando de Goytacás se ele já não tivesse sinalizado lá atrás esse apoio.
Então, a coisa está acontecendo dessa forma. Então, tudo que é possível fazer, tudo que está dentro do escopo, né, das pessoas que agora estão, a gente está reorganizando a estrutura administrativa do clube para poder manter esse projeto, né, em andamento, na melhor forma possível, saneando onde puder sanear. Né, o ex-presidente Robson Neto está com a gente, na sexta-feira ele vai ser nomeado como nosso vice de finanças oficialmente, e todo esforço possível ele está fazendo para que a gente consiga otimizar os nossos custos para poder encaixar e a conta fechar. Antes estamos encerrando já o programa, porque o nosso horário já, como diria antigamente, né, já foi para o vinagre, né? Mas só para completar, dizendo o seguinte, eu li, inclusive, numa rede social, de que o vice-presidente, não tem vice-presidente, do que o diretor de futebol lá, o Daniel Machado, teria declarado que com a saída do Márcio Rocha, ele também estará se retirando, né? Isso aí, naturalmente, que você, como você disse, irá nomear, né, o Robson Barreto Neto como o novo diretor de finanças, é uma pessoa de grande credibilidade na praça, de competência reconhecida, né? E naturalmente que o outro diretor de futebol também, evidentemente, surgirá. Sim, na verdade, o Goytacás está de portas abertas. O objetivo nosso é todas as pessoas que realmente querem ajudar o Goytacás, ex-dirigentes, quem quiser se aproximar para ajudar, que efetivamente queira ajudar, está de portas abertas. A gente sempre teve a linha, a gente sabe que o Goytacás tem oposição, claro, né, tem situação, sempre mas o que a gente entende é que mesmo que as pessoas que não concordem, que sejam oposição, no momento do processo eleitoral, né, que aquilo passe e ela passe a entender que, poxa, nós precisamos estar juntos para viabilizar o clube. Se o projeto que foi colocado, né, os sócios quando escolheram aquele grupamento para dirigir o clube, entenderam que é o melhor, que as pessoas se aglutinem para poder levar o clube. E, infelizmente, a gente não pode ter essa divisão. É isso que, às vezes, dificulta no Goytacás, essa separação que existe das pessoas que depois uma vez que firmam numa posição de oposição, elas não fazem oposição, assim, crítica direta, mas também não ajudam. Exato. Entendeu? Então, isso também, eu acho que o clube precisa de mais da gente, né? Precisa desse apoio nosso. Né? Então, cada um de nós, a gente está se doando ali, eu não teria motivo, não preciso do Goytacás, o Goytacás precisa de nós para ajudar, né? Eu disponibilizo o meu tempo, tiro parte do meu tempo com a minha família para estar ali nesse propósito, para ajudar o clube que eu aprendi a amar através do meu pai. E é isso que a gente quer, né? Então a gente apela muito, principalmente também os sócios, que a gente gostaria que os torcedores se associem ao clube. Se você não pode chegar com as pessoas que não têm condição de aportar um grande recurso, que a gente colocou um projeto de sócios para pagar R$25 por mês. Se as pessoas acreditam na proposta, que cheguem para perto e ajudem. Elas vão se associar, inclusive a gente assumiu o compromisso de isentar esses sócios de pagamento de ingresso nos jogos aqui em Campos. Perfeito. Né? Bom, eu quero agradecer o Márcio, agradecer ali o nosso Gustavo, né? Que é o assessor de imprensa. Nós estamos com o tempo esgotado e pedir ao associado do Goytacás, à torcida do Goytacás, aos próprios atletas, né? Paciência, um pouco de paciência, porque providências estão sendo tomadas e aqui está o Márcio garantindo isso. Né? E só a presença dele aqui para dar as explicações, isso é muito importante. Esperamos que depois da reunião do Conselho, né, que você apareça aqui para a gente poder conversar e falar dos planos ou novo diretor de futebol. Sim, tá ok. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, minha gente. Você já sabe, Campos, Macaé, Rio das Ostras, terceira Via TV, a melhor imagem também em HD. Um abraço a todos e até amanhã.